O vídeo de hoje é sobre Morte na Mesopotâmia, da Agatha Christie. Bom, gente, pra quem não se lembra, durante o mês de março eu vou só ler livros escritos por mulheres, né? Inspirada pelo Dia Internacional da Mulher. Não podia faltar Agatha Christie nessa homenagem, né? Nesse projeto. Porque ela é uma autora muito querida pra mim. Eu conheci a Agatha quando eu tinha uns 13 anos de idade. Então, o primeiro livro que eu li dela foi O Caso dos 10 Negrinhos, que hoje em dia é traduzido como E Não Sobrou Nenhum, que é inclusive uma tradução literal do título original, devido a menos spoilers do que o título brasileiro, mas enfim. E eu me apaixonei completamente pelo estilo da Agatha, assim, pela forma como ela conta histórias, né, e não só por ela, mas pelo gênero policial. Obrigada, Agatha. Nessa época, eu reli várias vezes, né, o Caso dos 10 Negrinhos. Depois comprei outro livro dela, que chama O Segredo de Chimneys. Esse livro até tem algumas informações meio misturadas, assim, parece que é um dos primeiros dela, mas parece que não foi finalizado por ela, assim, tem umas histórias meio perdidas aí desse livro, que eu também me apaixonei, né, reli várias vezes também. E nessa época eu tava gostando muito de Harry Potter também, e eu tava com medo de arranjar mais vícios. Mais do que isso, de enjoar um pouquinho do estilo dela, porque eu comecei a ver padrões ali. Se eu tivesse lido muitos livros em sequência, talvez eu tivesse me cansado. Hoje eu acho que não, eu acho que seria bem tranquilo ter lido todos eles. Mas na época eu fiquei com medo de enjoar dela, então parei um pouquinho de ler logo depois disso. Mas, né, a vida deixa a gente um pouco mais esperto. E eu percebi o quanto ela tinha me influenciado, assim, o quanto eu comecei a gostar de histórias desse gênero por causa dela. Tava na hora, né, de ler alguma coisa nova dela. Eu me lembro que eu comprei ele junto de muitos outros livros, então ele passou meio batido ali, ficou esquecido um tempo na minha estante, eu admito. Eu tenho ele há pelo menos uns 3 anos, assim, tranquilamente, então vocês têm que dar também cuidadinho, porque ele realmente foi esquecido. Nem tentei ler esse tempo todo. Não sei se era porque, sei lá, uma edição pocket, ou se eu não tava no clima, mas assim, eu realmente deixei esse livro de canto. Então eu fiquei muito feliz de reencontrar ele, de colocar ele aqui, porque eu acho que não pode faltar Agatha Christie num mês sobre mulheres. É um excelente exemplo de como mulheres conseguem escrever romances policiais fantásticos. Outro exemplo mais recente talvez seja Gillian Flynn, né, que escreveu Garota Exemplar. Até tinha planejado colocar esse livro aqui no Tô Lendo, mas eu acabei lendo ele no ano passado mesmo e... enfim. Vamos, né, falar deste bonitinho aqui. A história de uma enfermeira, que é inclusive a narradora do livro. É muito legal o comecinho do livro, porque é uma pessoa tentando convencer a enfermeira a contar essa história. Então ela vai escrever realmente um livro sobre isso. O livro é contado por ela, né? Ela se chama Amy, sem similaridades com o Garota Exemplar, tá, gente? Ela não tem a mesma vibe mesmo, assim. A Amy, ela é escolhida por um colega dela, né? Um conhecido dela, a contar essa história porque ela viveu o caso de mistério que vai se passar nesse livro aqui. Então ela estava lá, ela viu tudo com os próprios olhos. Ela é uma enfermeira super dedicada, né, boa, né, ela é muito curiosa, muito inteligente. E ela é escolhida por esse mesmo cara que tenta convencer ela a escrever o livro pra ir pra esse lugar aí meio inóspito e tal, pra ajudar a mulher de um cara que tá fazendo uma expedição, né, no Iraque, pertinho de Bagdá, pra cavar relíquias lá, tesouros arqueológicos e tal. Tanto esse cara que convence ela a escrever o livro, quanto o marido da mulher são envolvidos aí pra chamar a Amy pra esse caso. Então ela vai até lá, viaja para Bagdá, vai lá fazer o trabalho dela, pra inclusive entender o que aconteceu com a mulher, né? Porque ninguém explica muito bem. Falam que ela tá doente, que ela tá aflita, que ela tá sofrendo dos nervos. Cada um fala uma coisa meio indefinida. E quando ela chega, ela conversa com essa mulher, Louise Leidner. E ela é mulher, né, do escavador, pra entender o que tá acontecendo. E quando elas conversam, ela entende que a Louise tá passando por alguns problemas. Primeiro, que ela talvez esteja tendo alucinações. E segundo, que ela tá muito aflita, porque ela acha que ela pode morrer. Tem toda uma história por causa disso, né? E a enfermeira, ela vai conversando com as pessoas que estão relacionadas ali a essa expedição. E todo mundo parece odiar a Louise, né? A Louise tem lá seus 40 anos de idade, é uma mulher muito bonita. Então, aparentemente, todo mundo ou é indiferente ou odeia a Louise. E um pequeno spoiler, ela conversa com a Louise, elas começam a se aproximar, né? A enfermeira e ela. E 2 dias depois a mulher morre. A Louise morre.
Ela é a morte na Mesopotâmia. A enfermeira se sente meio na obrigação de tentar entender o que aconteceu. Porque ela morre em circunstâncias estranhas, porque ela tava ali pra fazer o trabalho e ela nem teve tempo de fazer nada. Tem muitas pitadas meio místicas, meio estranhas, assim, no livro. E o caso vai ficando um pouco mais esquisito a cada dia, né? Cada hora que passa, na verdade. Chega um ponto de as pessoas começarem a desconfiar umas das outras. E o Poirot, né, o detetive da Agatha Christie, né, criado por ela, é chamado para essa expedição, para entender o que aconteceu. É a primeira vez que eu leio um livro com o Poirot, né, então eu fui apresentado oficialmente a ele neste livro aqui. Ele é uma gracinha, uma fofura, um detetive super boa praça, bem-humorado, fofinho. Ele é belga, então ele tem um sotaque meio engraçadinho. As pessoas não levam ele muito a sério, porque ele é baixinho, gordinho, nada a ver com o Sherlock Holmes empinado. Então o Poirot, ele quebra um pouco todas as expectativas do que é ser um detetive. Mas na verdade ele é brilhante, ele é um cara inteligentíssimo. Ele vai realmente surpreender a todos quando ele descobre o que aconteceu. A enfermeira, ela é muito envolvida no caso, né, porque ela conversou realmente com a mulher, ela sabia um pouco o que estava rolando ali de estranho, mas ela tem as suas limitações pra ajudar. Então a relação dos dois, do Poirot e dela, é muito divertida, muito legal mesmo. Tem essa brincadeira, esse jogo todo aí. E o caso é solucionado. Eu não sei se esse era o melhor livro de todos pra conhecer o Poirot, mas, assim, eu fiquei super feliz com a impressão que eu tive dele. É muito gostoso, esse livro é super curtinho, dá pra ver. Até não quero falar mais nada, porque qualquer coisa que eu falar pode ser um spoiler imenso. Então, não, né? Melhor não. Já falei um meio grande aqui. Acho que a única crítica que eu tenho realmente a ele talvez seja um pouco relacionada ao momento que ele foi escrito. Esse livro aqui, ele é de 1936. Então ele tem realmente algumas coisas que hoje em dia parecem um pouco ultrapassadas pra gente, né? Mas nesse livro aqui tem muita intriga entre mulheres. Não sei se era da perspectiva da Agatha ou da perspectiva da enfermeira. Eu imagino que fosse da enfermeira. Existem alguns lugares comuns sobre o que é ser mulher dentro dessa história que me incomodaram. Mas acho que só lendo realmente pra vocês entenderem do que eu tô falando, assim. É muita picuinha, sabe? É muito joguinho, é muita intriguinha. Chega a ser um pouco cansativo. Fora isso, é um livro sensacional. Infelizmente eu descobri o final no meio da história. Assim, tava quase no final, na verdade, vai. Quando eu descobri o final, eu não quero falar nada sobre o final, tá? Não tem nenhum sentido eu contar o final pra vocês. Bem bacana. Bem divertido, leve. A tradução dele é muito levinha, então é coisa de ler assim. É muito parecido com a linguagem verbal mesmo. Eles falam de uma forma meio casual, eles conversam de um jeito leve. A trama mesmo, ela é cheia de riquezas, assim, que eu acho que a Agatha Christie gostava muito, sabe? De criar o ambiente da melhor forma possível. Ela criava Bagdá, assim, ela criava os sítios arqueológicos, ela criava os personagens. Ele é viciante, você quer descobrir o final. Eu acho que não ia fazer sentido eu não contar pra vocês da morte da personagem, porque, enfim, tá no título, né? Morte na Mesopotâmia. E se eu falasse que era a morte de outra pessoa, ou não falasse de quem é a morte, talvez ficasse meio ambíguo. Desculpa se é um spoiler muito grande, tá, gente? Mas eu vou até deixar na descrição que eu tenho um spoiler meio grande sobre esse livro. Então, acho que é isso. Espero que vocês tenham curtido. Eu adorei esse livro, assim, ele é delicioso. E eu preciso de mais Agatha Christie na minha vida, porque é absurdo. É absurdo ter lido 3 livros dela, quando eu sou apaixonada pelo estilo dela, apaixonada por ela. Conheço a história de vida dela aos montes, assim, porque ela é realmente especial pra mim. Enfim, um baita livro legal. Os personagens são umas figuras. O Poirot é maravilhoso, mas ele é um só entre as figuras desse livro. A própria narradora é engraçada. Você não vai perder nada lendo esse livro, pelo contrário, você vai se divertir a beça. É uma leitura de metrô tranquila, sabe? Você vai ler no metrô, você vai rir alto, as pessoas vão ficar curiosas com o que você tá lendo e isso é sensacional. Então, leiam mais Agatha Christie e me contem, por favor, qual é o livro favorito de vocês dela. Eu ainda não sei, eu acho que o caso dos 10 Negrinhos ainda é imbatível, mas eu preciso ler mais coisas dela, definitivamente. Sei lá, quem sabe quando eu puder comprar livro, eu compro aqueles boxes, sabe, da Agatha e leia todos e faça um especial Agatha Christie aqui. Vou deixar só um último recadinho aqui antes de terminar, tá, gente? Eu vou deixar aqui embaixo um link
para uma iniciativa sobre o papel da mulher dentro da literatura, né, de uma amiga minha, a Marta. Beijo, Martinha. O nome dessa iniciativa é Cadê Mulheres, né? Hashtag Cadê Mulheres. E ela realmente procura, né? Ela quer entender por que as mulheres têm uma participação tão baixa, né, em comparação com os homens, dentro do mercado literário. Enfim, é muito bacana e pensando que o Dia da Mulher não é só um dia, né, como muita gente fala por aí, acho que é muito legal conhecer essa iniciativa e pensar sobre isso, realmente. Podem deixar comentários aí sobre o que vocês pensaram do Cadê Mulheres, do vídeo, do livro, da Agatha, tá? Eu quero saber tudo. E até mais!